Meditação hoje um pouco mais intensa, mas muito necessária, porque passamos pelas 3 semanas de apertos e se a nossa vida é feita de relações entre nós, cada um de nós e o outro, qualquer aperto que se manifeste, ele vem através de um mensageiro. Esse mensageiro é o outro. Esse outro faz com que a gente tenha o botão de start para abrir os nossos olhos, para abrir os nossos ouvidos, muitas vezes para fechar a nossa boca e escutar o silêncio, porque é dentro deste silêncio que a gente consegue receber as mensagens da nossa alma. Então, se passamos por um período em que o aperto, o desafio, a situação de desconforto trouxe para nós raiva, ódio, estresse. Nesse momento a gente vai, cada um, pensar que essa raiva, esse ódio, esse estresse, ele não deve ser canalizado para o outro, mas ele deve ser aquele lugar aonde cada um de nós vai tentar abrir os seus sentidos para olhar internamente e entender por que foi gerado essa raiva, esse ódio e esse desconforto. Porque justamente este é o ponto em que a gente deve trabalhar. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos com uma meditação profunda, como eu falei, profunda e necessária, e diretamente ligada ao nosso estudo dessa semana, a Parashá dessa semana, que se chama Ekev, e nós vamos falar sobre vários pontos, vários desdobramentos, e a gente aqui tenta não somente entender a história literal, mas o que mais nos interessa é, sim, chegar mais perto de um conhecimento, de um entendimento, que de certa forma, inicialmente, parece ser intelectual, para entender, porque em primeiro lugar, no nível mais externo, a gente quer entender aquela história. A partir do momento que a gente consegue entender aquela história, a gente consegue ir para uma dimensão um pouco maior, e por isso a repetição de cada uma dessas histórias. Daqui a pouco nós vamos finalizar esse ciclo, nós vamos ter o Rosh Hashanah, que vai se apresentar daqui a 5 semanas aproximadamente, 5, 6 semanas aproximadamente. E cada uma das leituras está diretamente ligada e relacionada com a leitura da semana anterior e com a leitura da semana que vai acontecer. Cada uma delas nos prepara para um nível, para que a gente aproveite ainda mais a energia daquele momento. Então, sim, a gente está aqui estudando Cabala para aprender chaves, mas, principalmente, nós estamos aqui para conseguir abrir esses nossos sentidos, para se conectar com essa energia, porque é nessa energia
que está a nossa cura e a nossa possibilidade de cura. Então, nós vamos iniciar esse nosso processo agora. Eu já falei, a vela amarela, laranja ou laranja amarela, porque eu queria trazer e ancorar a energia da alegria, porque é através da alegria e do entusiasmo pela vida que a gente consegue manifestar a gratidão em todos os momentos, mesmo aqueles em que a gente sente dentro de nós o ódio, a raiva e o estresse. Este aqui é o remédio. A alegria, o prazer da alegria, ele nos alimenta para a gente conseguir lutar contra essas emoções que invariavelmente vão estar dentro de nós. Sempre. Só aquele que já virou santo e que já não faz mais parte desse plano vai dizer que não sente. Todos aqueles que estão aqui sentem. E a nossa missão é conseguir encontrar a centelha divina no meio dessa lama. Quando tudo parece estar perdido, quando parece que a gente está afundando na lama, esse é o conceito diretamente relacionado a este mês, letra Tet, a palavra Tit, a sujeira. Nós queremos limpar essa sujeira e ao invés de ver uma porção de crostas de imundície, a gente quer ver aquilo que está dentro dessa crosta e a gente quer liberar essa faísca divina que está ali escondida. Nós mesmos somos essa própria crosta. Nós mesmos precisamos fazer isso, não no outro, mas dentro de nós mesmos. Estudar Cabala é se colocar diretamente como responsável na criação dessa liberdade em que a gente opta em agir pela luz, dando força à luz, ou agir pela escuridão, dando força à escuridão. Tanto a luz quanto a escuridão, elas têm o seu papel e elas desempenham essa como que eu vou dizer, essa vibração constante. O quanto elas vão estar atuando dentro de cada um de nós, aí depende da nossa atuação. Elas estão atuando, independente de nós. O quanto de força de cada uma delas eu vou manifestar dentro da minha jornada, isso depende de mim. É isso, sou eu que vou fazer, eu que vou agir, eu que vou alimentar, transformar, realizar. Então vamos deixar o nosso incenso, que é para abrir os sentidos aqui do nosso lado. E a nossa vela também aqui do nosso lado. Ekev. Ekev, uma paraxá que começa falando algo que parece uma imposição, não seria uma ameaça, mas é um ser do tipo um pai que chega ao filho e fala: se você agir assim, você vai se dar bem. Se você agir assado, as coisas não vão dar certo. E aqui nós estamos nesse 5º livro da Torá com Moisés falando conosco, como esse mestre que vem com palavras que parecem ser muitas vezes palavras de um pai que já está um pouco bravo com esses filhos. Aquela geração
do deserto já chegou à Terra Prometida. Quem saiu do Egito já não está mais aqui. Quem agora está representando essa segunda geração vai entrar daqui a pouquinho na Terra Prometida, da mesma forma que nós, daqui a pouquinho, vamos iniciar um novo ciclo, um novo ano cabalístico a partir do Rosh Hashanah. Então, é como se a gente estivesse entrando numa nova vida, como essas pessoas, esses filhos, Bnei Israel, os filhos de Israel, estão agora vendo essa nova possibilidade de entrar em algo absolutamente novo. E as palavras de início dessa paraxá são exatamente essas. Esse se e se. E será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno, teu Deus, para ti, a aliança e a bondade que jurou a teus pais. Então, Moisés está dizendo, se vocês cumprirem os mandamentos, vocês estarão garantidos na aliança com o Criador. Ele está aqui reforçando isso. E ele vai continuar dentro deste processo, inclusive relembrando para essa geração aonde é que os seus pais caíram, os seus pais falharam, para que ao lembrar eles entendam. Então parece que tudo isso é uma repetição, assim como nós repetimos todos os dias tanto os nossos erros, como as novas possibilidades de acertos, a nossa vida, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vida após vida. E o repetir, por mais que a pessoa, talvez olhando com uma mente lógica, fale, pense, meu Deus, cansei dessa repetição. Não quero mais essa repetição. Já existia um filme que eu assisti há muitos anos atrás, que eu já não lembro direito, mas que o dia ficava repetindo, que tem até uma situação cabalística aqui, mas trazendo para esse conceito deste momento agora. Essa semana nós vamos estar trazendo uma energia que precisa estar constantemente dentro de nós, uma das chaves dessa semana, que é reconhecer a grandeza do nosso Criador e estar grato por cada uma das possibilidades que se apresentam para nós dentro destas repetições, que podem parecer simples repetições, mas são a maior entrega de misericórdia, porque se a gente perde a paciência, se a gente passou por 3 semanas de apertos, em alguns momentos a gente perdeu paciência, ou não, talvez aqui as pessoas são super elevadas e não perderam a paciência. Eu vou dizer por mim, eu perdi paciência, eu me estressei, e eu estava bem alerta e atenta, mas em muitos momentos foi além do que eu podia conter. Eu pensei, e eu estourei. O nosso Criador não estoura. O nosso Criador não perde paciência. O nosso Criador fez um processo em que Ele tem tanta misericórdia que continuamente
ele está dando essas oportunidades para nós, sem julgamento. Ele simplesmente dá a oportunidade. Ele não pensa, para esse eu vou dar mais ou para aquele eu vou dar menos. Ele simplesmente entregou para nós um mundo, o tempo, a criação em si, ela está numa dimensão pronta para que a gente exerça, através dessas repetições, a melhor prova para o melhor resultado que cada um pode atingir. Isso tudo é tão perfeito que quando a gente faz algum tipo de reclamação, a gente deveria estar muito consciente de que essa reclamação representa não, eu não quero luz. Será que a gente tem consciência disso? Que a gente está negando a onipresença, esse amor incondicional, o reconhecimento da grandeza de tudo que acontece, haja luz ou haja escuridão, que só existe para que a gente possa se superar. A gente esquece, mas por isso a gente está aqui, para a gente fazer essa ginástica espiritual que vai dar força para alimentar esse nosso lado positivo representado por Moisés e parar de dar força para esse lado negativo alimentado pelo nosso ego, que diz que tudo isso não tem valor, que o que vale é o momento instantâneo do nosso prazer, que situação de desconforto a gente tem que acabar, encerrar com ela na mesma hora, e que eu preciso ser atendido a todo momento, custe o que custar, mesmo sabendo que certas situações não são favoráveis para mim. E se eu não esquecesse isso, se eu não reconhecesse isso, e tantas vezes, mesmo reconhecendo as minhas fraquezas, os meus defeitos, as minhas dificuldades, eu ainda assim jogo toda essa carga no outro, culpando o outro e não faço nada além de reclamar. Então, nós estamos chegando no fim do livro e agora nós estamos numa manifestação, né, num nível de manifestação aqui em Malhut. O quinto livro fala da manifestação. Então, é como se aquelas primeiras ideias acontecessem, mas agora eu estou fazendo a ação física. E a ação física que eu estou exercendo, ou ela vai trazer luz, ou então ela não vai trazer nada, e ela vai trazer escuridão. Como se eu estivesse fazendo com que, talvez, esse fogo, nós falamos na meditação, o fogo ele tem que vir numa medida. Na medida de iluminar aquilo que não serve, para eu reconhecer. Mas não adianta simplesmente reconhecer e dizer, eu sou assim. Como aquelas pessoas que são atrasadas, que não conseguem chegar na hora, eu sou atrasada mesmo. Ou a pessoa que tem preguiça, eu não tenho força para acordar de manhã e resolver os meus assuntos. E fica empurrando, mas eu sou assim mesmo. Esse eu sou assim mesmo, para o que quer que seja, é a maior negação da vontade de querer receber a luz, da vontade de querer transformar, da vontade de querer evoluir, da vontade de aproveitar mais uma chance, mais um momento, mais um dia. Essa nossa vontade de querer abraçar tudo com entusiasmo. Por que que hoje eu estou batendo tanto nessa tecla do entusiasmo? Porque o entusiasmo está preenchido com a certeza da vontade de ter
esse Criador dentro de si, porque o Criador está em volta de nós, em tudo, em tudo. Aonde está Deus para você? Deus realmente mora dentro de você? Deus realmente mora? Se você olhar em volta de você, você reconhece Deus em tudo que está em volta de você? Ou só em algumas situações? Ou só em alguns momentos? Ou você só reconhece Deus quando você está feliz? A causa. Ekev. Uma das traduções. Ekev está diretamente ligado ao nome de Yaakov. Yaakov tem exatamente as mesmas 3 letras de Ekev. Se a gente lembrar o porquê do nome de Yaakov, por que ele recebeu esse nome, ele e seu irmão Esaú Esav, dentro da barriga de Rebeca, eram gêmeos, e no seu nascimento, Esaú, primogênito, nasceu com Yaakov segurando o seu calcanhar. Então, esse nome está diretamente ligado a essa palavra, calcanhar. Além disso, também, quando fizemos a leitura dessa primeira linha, e a gente pensou, se ouvireis. Então, aqui nós estamos falando sobre 2 pontos, sobre a audição e sobre o calcanhar. Quando a gente pensa, eu uso isso muito dentro do meu trabalho de harmonização, para fazer a cura de ambientes. Se cada pessoa alimenta o seu entorno, o seu mundo, o seu ambiente, é necessário usar da medicina sagrada para entender algumas situações de alerta. Então, algumas dores crônicas que as pessoas sentem, elas são esse alerta de situações que podem estar comprometendo a saúde daquela pessoa. Quando na semana passada nós falamos sobre a oração do Shema Israel, que era uma oração de cura, porque ela trazia harmonia para um sistema de 248 partes do corpo, fazendo com que aquele sistema não tivesse nenhum bloqueio. Então, se nenhuma parte está bloqueada, todas as partes recebem energia de forma harmoniosa, a cura está feita. Mas, quando eu tenho um local que já começa a dar um primeiro alerta de uma dor, é um primeiro aviso. Quando eu tenho uma dor crônica, quer dizer que eu já tenho um bloqueio que está instalado, mas ainda é um aviso. Quando apareceu a doença, aí já não é mais um aviso, já não é mais um alerta, já é algo escancarado. Então, pessoas que têm dores crônicas, dependendo dos locais dessas dores, a gente já tem um indicativo de onde aquela pessoa precisa trabalhar internamente para começar a fazer esse processo de transformação e limpeza. Pensar no calcanhar. Quando eu penso no calcanhar, eu estou falando de uma articulação, que é a articulação que está mais próxima do chão. Eu tenho uma articulação aqui na bacia, que está ligada aos nossos membros superiores, e aí eu tenho uma outra articulação que traz um sustento, tanto para quando eu estou caminhando, estou em movimento, quanto para quando eu estou parada. É uma estrutura, é uma articulação que dá um equilíbrio à estrutura. Ela segura todo o peso
do meu corpo. Ela precisa ser flexível, tanto para eu caminhar, quanto para eu parar, tendo gratidão e reverência. Em segundo lugar, quando eu estou abençoando e eu estou me abrindo nessa situação de receber a luz e a luz fluir dentro de mim, eu estou me abrindo, estou dando possibilidade daquele que só quer emanar a bênção para mim, continuar emanando bênção. Porque quando eu crio um bloqueio, o que acontece com o Criador? Ele pode mandar, ele vai habitar, a bênção vai habitar em mim? Não. Porque eu não criei espaço para receber e não criei espaço para ela. Então ele não vai habitar em mim. Então eu criando um empecilho daquele que só quer me dar plenitude, prazer e bênção, de manifestar a plenitude, prazer e bênção, com uma diferença. A plenitude, prazer e bênção que ele quer dar para mim é sem fim. A plenitude, prazer e bênção que eu tenho ao comer, depois que eu comi um tanto e eu já não aguento mais, acabou, tem limite. Eu posso querer N satisfações na minha vida. Amor, sexo, comida. Só que chega um momento que eu não aguento mais, eu não quero mais. Agora, o que o Criador quer me dar é sem fim. É difícil para minha cabeça conseguir abranger isso. Só que quando eu estou dentro da frequência dele, então não vamos olhar daqui para lá, mas vamos olhar dos olhos dele para nós. Ele só quer dar. Então quando eu coloco uma tampa, que é esse bloqueio, que impede dele de compartilhar, eu estou tirando dele a possibilidade dele compartilhar comigo. A vontade dele é dar. Mas eu estou impedindo ele de me dar. Então eu estou roubando dele essa possibilidade dele fazer aquilo que ele me criou para eu receber, que é ser feliz e receber o prazer. Eu tirei essa possibilidade dele. Isso está na minha estrutura, está no meu calcanhar. É a minha manifestação. A gente precisa deixar aparecer para reconhecer. A gente não pode achar que a gente só tem esse trigo bom. A gente precisa sentir o negativo, reconhecer o negativo, para a gente conseguir transformar este negativo. Quando a gente sentiu, reconheceu, viu que não é tão perfeito, teve a humildade de reconhecer a nossa pequenez, por mais espiritualizado que a gente se ache, sabido, inteligente, aberto, ético. E aí sim, depois que ele apareceu, a gente não bloqueou e a gente não pôs uma venda nos olhos achando que ele não ia estar ali, aí sim a gente queima com fogo. Esse fogo que é essa nossa vontade de evoluir, essa vontade de abraçar e estar do lado dos mestres, de sentir essas palavras, através desses ensinamentos que a Cabala traz para nós, nosso mestre Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, sabendo o que a gente sente. Talvez num momento a gente quer que o outro não existisse. Mas se a gente não reconhecer que a gente sente, a gente não vai conseguir transformar. Então, como está aqui nessa parábola,
A gente queima aí o que não faz parte do positivo, mas a gente reconhece que existe. Para conseguir fazer essa conexão de evolução, reconhecer o negativo para chegar no Rosh Hashanah, neste ano que daqui a pouquinho nós vamos completar, nesse nível mais elevado. Lembrando vocês que daqui a alguns dias, no dia 9 de agosto, todos os dias no Instagram, eu vou estar trabalhando, nós vamos estar trabalhando juntos com reflexões, com ações práticas dentro da nossa casa, para a gente conseguir chegar nesse dia da pesagem cósmica mais leves, tirando as pedras, a lama que faz parte dessa nossa bagagem, para deixar o espaço livre, para que a luz e o nosso Criador possa habitar dentro de cada um de nós. Obrigada pela presença de quem está aqui, ao vivo. Obrigada daqueles que vão estar recebendo essa gravação. E sexta-feira também, vamos acender as velas juntos. Eu estou, assim, feliz da possibilidade da gente poder estar cada vez mais próximos em mais ações e situações. Tchau, obrigada.